Nono, professor João aqui na área, vim corrigir algumas questões das aulas 43 e 44 que eu prometi para vocês, né? Em sala a gente já fez basicamente o exercício 1, o exercício 2, né? O exercício 3 e parte do exercício 4. Faltou então a gente fazer aí o exercício 4C, a correção do exercício 5 e os exercícios 6 e 7. Vou começar de trás para frente. Então, vou começar resolvendo o exercício 7, que fala o seguinte: simplifique as expressões a seguir, apresentando-as na forma de raiz. Então, aqui, pessoal, era bem simples, né? A primeira propriedade que eu ensinei para vocês. Se eu tenho uma raiz de outra raiz, a gente transforma tudo isso em apenas uma raiz. A gente mantém a mesma base, que é o número 3, e basta multiplicar aqui, ó, os dois índices. 2 vezes 3 viraria o quê? 6. Então, basicamente, uma raiz quadrada de uma raiz cúbica de 3, a gente mantém a raiz, multiplica os índices ali e mantém o número 3. Essa aqui, a gente tem a multiplicação de raízes e raízes do mesmo índice. Então, eu posso simplesmente manter o índice da raiz, que é o 5, e efetuar as operações. 3 vezes 2 vezes o 12. Então, isso aqui viraria uma raiz de índice 5, de 3 vezes 2, 6, 6 vezes 12, 72. Isso vem das propriedades de potência, né? Se a gente pegasse aqui, se esforçasse um pouquinho assim, de voltar 2 páginas, vocês iam ver que eles explicam isso para nós. Que se eu tenho aqui, ó, potência de potência, eu mantenho a base e multiplico as potências. Analogamente, também vai funcionar na raiz. Se eu tenho raiz de raiz, eu mantenho a raiz e o número e só multiplico os índices. E a mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Se eu tenho raiz vezes outra raiz e elas têm o mesmo índice, mantenho a raiz e multiplico os números. Então é isso que ele está explicando isso para nós. Então, por isso que a gente já fez assim na 7A e na 7B. Na 7C vai ser o mesmo funcionamento. Só que a diferença é o quê? Que a gente vai ter aqui não uma multiplicação, mas uma divisão. Então, aqui também eu vou fazer a mesma coisa. Se eu tenho uma raiz de índice 4 dividindo por outra raiz de índice 4, eu mantenho a raiz com o índice e resolvo a operação, que é 14 dividido por 7. Então, isso aqui ficaria uma raiz de índice 4, número 2, que é o resultado de 14 dividido por 7. Aí a última, né, para dar um pouquinho mais de trabalho, a gente faz todos esses processos. Então, primeiro aqui, ó, quando não tem nenhum número no índice, é a mesma coisa que uma raiz quadrada. Então, eu poderia transformar aquela raiz ali em apenas uma, do número 5, e eu faço 2 vezes 3, 6, 6 vezes o 2, 12. Aí eu teria outra raiz do índice 12, multiplicando aqui com o número 4, e outra raiz com o índice 12 com o número 3, dividido por mais uma raiz de índice 12 com o número 6. Então, para falar a verdade, pessoal, eu posso manter uma raiz ali em cima do índice 12 de 5 vezes 4 vezes 3, dividido por uma raiz de índice 12 do número 6. Então, isso aqui ficaria assim, ó, uma raiz do índice 12, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, dividido por uma raiz de índice 12 do número 6. No final das contas, eu posso manter a raiz e fazer a divisão de 60 dividido por 6. Finalizando, então, que isso tudo é uma raiz de índice 12 do número 10, que é o resultado de 60 dividido por 6. Então, bastaria usar as propriedades. Bem tranquilo, bem fácil. Por isso que eu falei que vocês conseguiriam fazer sozinhos em casa. Pegando o gancho aqui, a gente já pode vir agora para outra questão. A questão de número 6, que fala o seguinte: simplifique as expressões a seguir apresentando-os em forma de potência. Então, isso aqui, quando eu tenho um número elevado a uma potência, ponho um parênteses e outra potência, eu chamo isso de potência de potência. E para resolver, basta eu manter a base, que é o número 7, e multiplicar os expoentes. Então, ficaria aqui, ó, 4 vezes o 1 quinto. Então, isso aqui viraria 7 elevado a 4 quintos.
porque eu multiplico reto na multiplicação de números e frações, né? Quando não tem ninguém embaixo aqui, a gente completa com o número 1. Ou seja, é o mesmo sentido aqui que a gente fez na parte de raiz. Questão de número 6. A gente tem vários números se multiplicando, só que bases diferentes. Porém, os expoentes são iguais. Então, eu posso aqui simplesmente manter o expoente e fazer as operações que eles queriam, que é 5 vezes 2 vezes o menos 3. Menos 5 vezes 2, menos 10. Menos 10 vezes menos 3 dá o quê? Mais 30 elevado a 3. Ou só assim, né? 30 elevado a 3. Por esses mesmos motivos aqui que surgiram essas propriedades, porque se eu fosse escrever pela regrinha da chuva, aquele 3 ali eu poderia falar que é 3 elevado a 1/3, porque o 3 estava molhando e o 1 aqui estava escondido. E a outra raiz eu também poderia falar que é 1/2. A hora que eu multiplicasse, ia virar 3 elevado a 1/6, que transformado numa raiz viraria o quê? Uma raiz de índice 6 do número 3. Então, esses exercícios eles se comunicam. Da mesma forma que eu não mantinha a raiz com o mesmo índice e fazia a operação dos números. É o mesmo funcionamento aqui. Eu mantive o expoente e fiz a operação com os números. Ok? Próxima questão. Questão C e questão D de dado. A gente vai fazer o mesmo processo. Então, se na multiplicação eu posso... Maravilha, né, galera? Manter aqui o expoente e resolver a operação, eu também posso fazer isso aqui. Eu posso manter o expoente número 4 e resolver a operação de menos 12 dividido por 3. Então, isso aqui ficaria menos 4 elevado a 4, porque mais com menos é menos, e 12 dividido por 3 é 4. Aqui também, para finalizar com chave de ouro, né? A gente aqui tem que antes fazer a propriedadezinha de potência. Então, eu vou manter o 3 e vou multiplicar 15 vezes 1/5 vezes o 2. Então, ficaria assim, ó, mais linear. 15 vezes 1/5 vezes o número 2. Vezes o menos 1 elevado a 6, vezes o 7 elevado a 6. Então, aqui vocês podem perceber que se eu tenho 15 aqui embaixo eu posso pôr o número 1 e aqui embaixo eu posso pôr o número 1. Então, isso ficaria 3 elevado a 15 vezes 1, 15, 15 vezes 2, 30. Dividido por 1 vezes 5 vezes 1, que é o 5. Vezes 1 elevado, menos 1 elevado a 6, e 7 elevado a 6. Aí a gente vem, 30 dividido por 5 é 6, ó. Ou seja, no final das contas, a gente só organizou para ver que todos ficariam com o mesmo expoente. Pelo que a gente aprendeu, basta manter aquele expoente 6 e fazer a continha de 3 vezes menos 1 vezes o 7. 3 vezes o menos 1, menos 3. Menos 3 vezes o 7, menos 21, que vai ficar elevado ao expoente 6. Então, pessoal, essas propriedadezinhas que vocês devem estudar e praticar aí, que vocês vão usar muito na matemática, né, no decorrer do ano. O exercício 5 aqui também, galera, era só para vocês lembrarem da regra da chuva, né? Então, se eu tenho aqui simulando a nossa chuva, eu ensinei para vocês o quê? Que o 1 que estava molhando, ele vem aqui e se esconde. E o 4 que estava escondido vai se molhar. Então, a gente pode falar que isso aqui é o quê? Verdadeiro. E como dizer se isso aqui é verdadeiro? Eu posso fazer a regra da chuva. Transformo isso aqui numa fração. O 4 que estava escondido vai se molhar. O 8 que estava molhando vai se esconder. Esse aqui é a mesma coisa. O 1 que estava escondido vai se molhar e o 2 que estava molhando vai se esconder. Lembrando que quando não tem nada é a mesma coisa que ter o número 2 e quando não tem ninguém no expoente é a mesma coisa que ter o número 1. Se vocês perceberem, essa fração 4/8 é equivalente a 1/2. A única questão é que ela não está simplificada. Mas no final das contas, se eu simplificasse aqui por 4 em cima e embaixo,
ficaria menos 2 elevado a meio de ambos os lados. Então, os dois aí seriam o quê? Verdadeiros. Faltaram apenas essas. A última questão aqui que a gente não fez é a questão C. Mas a questão C, a gente começou em sala de aula, eu ensinei para vocês que bastaria o quê? O primeiro passo aqui é reescrever. Então, eu tenho 7 elevado a meio vezes 7 elevado a 1/3 dividido por 7 elevado a 1/4. Lembrando que o 1 é por causa que no expoente de todos os números, quando tem ninguém, é a mesma coisa que tem o número 1. E o 2 a gente montou aqui pela regrinha da chuva. Então, pela propriedade de potência, eu poderia manter a base e somar os expoentes ali em cima. E depois, pela mesma propriedade de potência, eu poderia manter a base e fazer os expoentes de cima menos o expoente da onde? De baixo. Então, na hora que eu resolvesse essa conta com as frações, eu resolveria o meu exercício. Então, no final das contas, eu tenho que fazer meio mais 1/3 menos 1/4. Se eu procurar quem que é o primeiro múltiplo na tabuada dos 3, do 2, 3 e 4, vocês verão que é o 12. Porque eu decomponho por 2, fica 1, 3 e 2. Por 2, 1, 3 e 1. Por 3, 1, 1 e 1. Acabando aqui, né? Aí a gente faz 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Achando o mínimo múltiplo comum. Feito isso, né? Apaguei aqui sem querer. A gente estava aqui no 7, tentando descobrir o expoente, que era o resultado da conta meio mais 1/3 menos 1/4. Que a gente tinha descoberto que o MMC era 12. Então, a gente faz aquele esquema. 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 1, 6. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 1, 4. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes menos 1, menos 3. Resolvendo aquela continha, eu tenho 6 com 4, 10. Menos 3, 7. Sobre quem? O 12. Que seria o expoente final lá daquela continha. Se vocês voltarem aí, sei lá, 20 segundinhos no nosso vídeo. Feito isso, galera, acabei a correção da aula que faltou com vocês. Espero que vocês tenham entendido, né? E muito obrigado. Até a próxima.